Fala, Corneta, tudo bem com você? Bom, as coisas não estão boas para o Bruno Henrique. Ele voltou a se lesionar, dessa vez agora no jogo contra o Palmeiras, no jogo que aconteceu nesse final de semana. Esse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre essa nova lesão do Bruno Henrique, para você entender, o que seria um estiramento ligamentar. Fica aí, depois da vinheta a gente volta. Calma, Corneta! Fala, Corneta, tudo bem com você? Como eu falei, esse vídeo a gente vai falar sobre a nova lesão do Bruno Henrique. Mas antes da gente conversar sobre essa lesão, eu queria já pedir para você se inscrever aqui no canal. Aproveita, vai ali, ó, tem um botãozinho escrito inscrever-se. Vai ali, aperta aquele botãozinho e logo depois aciona o sininho para você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo. Depois que você fez isso, vai ali e aperta o botão do like para ajudar o crescimento do canal. E por fim, compartilha esse vídeo para todo mundo, beleza? Vamos falar dessa nova lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, no jogo contra o Palmeiras, teve um lance ali com o zagueiro Luan, do Palmeiras, onde os dois saltaram em uma bola. E na queda, o zagueiro Luan acabou pisando no tornozelo do Bruno Henrique. Bom, primeiramente, foi intencional? Não acredito que isso tenha sido intencional, ok? O jogador ele não tem controle total da onde ele vai cair, da onde ele vai pisar. Os dois estavam disputando uma bola e o Bruno Henrique chegou no chão primeiro e quando o zagueiro chegou, ele acabou pisando no tornozelo do Bruno Henrique. Ao fazer isso, houve ali uma rotação do tornozelo e do joelho. A gente vai ver a nota do Flamengo que ele colocou nas redes sociais. O Bruno Henrique, ele teve uma entorse, ou seja, ele torceu o tornozelo e o joelho. Se a gente olhar aqui na imagem, observa que a ponta da chuteira do Bruno Henrique fica presa no gramado sintético lá do Allianz Parque. E aí ele tem essa base fixa e ele acaba fazendo uma rotação impulsionada pelo peso do pé do Luan. E eu diria para você que o fato dele ter rotacionado o joelho e o tornozelo ao mesmo tempo foi até bom, porque se ele não tivesse feito essa rotação das duas articulações, possivelmente ele teria uma ruptura ligamentar, ou seja, uma lesão muito mais grave ou no joelho ou no tornozelo. Como as duas articulações rodaram juntas, a lesão foi menor, foi um estiramento. Uma outra questão, é o mesmo joelho que o Bruno Henrique lesionou? Bom, vamos ver aqui o que o Flamengo colocou na nota. O Flamengo lançou uma nota hoje pela manhã, às 10h34, dizendo o seguinte: o atleta Bruno Henrique realizou exames que a diagnosticaram, ou seja, já está no plural, diagnosticaram estiramento ligamentar após entorse no joelho e tornozelos esquerdos. Logo, não é o mesmo joelho que ele lesionou anteriormente, que foi o joelho direito. Se você não sabe do que eu estou falando, eu produzi aqui um vídeo no canal, por sinal, é o vídeo com a maior quantidade de visualizações, explicando qual foi essa lesão. Foi uma lesão muito mais grave, uma lesão multiligamentar. Se você quer entender como foi essa lesão do Bruno Henrique no joelho direito, é só você clicar no card que está aqui em cima logo após o término desse vídeo, e aí você vai compreender também a dinâmica da lesão no joelho direito. Mas aqui foi tornozelo e joelhos esquerdos, ok? E aí nós temos uma coisa muito interessante, que o tratamento é com fisioterapia. Bom, guarda essa informação, porque a gente vai voltar a ela daqui a pouco. Vamos entender o seguinte. Primeiro, se foi uma entorse no joelho e uma entorse no tornozelo, ou seja, nas duas articulações nós tivemos entorses e os ligamentos das duas articulações sofreram estiramento, a gente precisa entender
como são essas duas articulações. Então, rapidamente, não vou me aprofundar muito, mas só para a gente entender um pouquinho o que nós temos de ligamentos no joelho e no tornozelo. Olha essa imagem. Aqui a gente consegue ver um joelho, né, numa visão de frente, e a gente tem aqui algumas estruturas. O ligamento, ele é uma estrutura formada basicamente por fibras de colágeno, ok? E ele vai ligar um osso a um outro osso. Observe, não é tendão. O tendão liga músculo a um osso. O ligamento, ele vai unir dois ossos. E aí no joelho nós temos 4 ligamentos. Nós temos o ligamento colateral lateral, que fica na parte do lado do joelho, que vai ligar aqui, ó, o joelho, beleza? A fíbula da perna, melhor dizendo. Esse é o ligamento colateral lateral. Pela parte medial, na parte de dentro do joelho, ainda do lado, mas do lado de dentro, nós temos o ligamento colateral medial, que também vai juntar aqui o fêmur até agora a fíbula. Esses dois ligamentos colaterais, medial e lateral, eles vão evitar que a fíbula e a tíbia, juntamente com o fêmur, façam um movimento lateral, ou seja, que eles se movimentem lateralmente um ao outro. E agora, né, aqui na parte interna do joelho, para evitar o movimento para frente e para trás, nós vamos ter o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Então, o cruzado anterior evita que a tíbia se desloque para frente, em comparação ao fêmur, e o ligamento cruzado posterior evita que a tíbia se desloque para trás, né, quando a gente vai fazer uma referência ao fêmur. Logo, esses 4 ligamentos vão manter a articulação do tornozelo bem justa, não permitindo que ela se desloque nem para o lado, nem para frente ou para trás. Agora vamos ver o que nós temos de ligamentos no tornozelo, na articulação do tornozelo. Bom, observe que é uma articulação também complexa, que tem uma quantidade maior de ligamentos. E para que esses ligamentos servem? Serve exatamente para unir, né, os ossos do pé, ok? Aos ossos da fíbula e da tíbia. Então, a gente tem aqui, ó, ligamento tíbio-fibular anterior, ou seja, vai juntar aqui a tíbia e a fíbula na parte anterior. O tíbio-fibular posterior vai fazer também a junção da tíbia com a fíbula, só que agora na parte de trás. Nós temos o ligamento talofibular posterior, vai juntar aqui a fíbula junto com o talos, tá? Na parte posterior. O ligamento talofibular anterior, que vai fazer a junção desses dois ossos na parte anterior, tá? E o ligamento calcâneo fibular, que vai juntar o calcâneo à fíbula. Normalmente, em entorses de tornozelo, ou seja, em inversão, quando você roda o tornozelo para o lado, o ligamento que é mais lesionado é o ligamento talofibular anterior. Foi esse ligamento que o Bruno Henrique lesionou? Não sabemos. Na nota que o Flamengo divulgou, ela não identifica o tipo de ligamento. Ela só diz que há um estiramento nos ligamentos do joelho e do tornozelo. Mas ela não informa quais 2 ligamentos do joelho foram lesionados ou quais 2 ligamentos do tornozelo foram lesionados. Então, a gente não sabe se foi mais de um ligamento no joelho ou mais de um ligamento no tornozelo. Pela nota, subentende-se que ao menos um ligamento do joelho e um ligamento do tornozelo foram estirados. Agora, o que seria um estiramento? Vamos olhar essa imagem aqui. Pensando nessa estrutura aqui, que é um ligamento, observe aqui que a gente tem vários feixes, né, de tecido. Esses feixes de tecido formados por colágenos, eles ficam alinhados. E quando você tem a ruptura de parte desses tecidos, você tem o que a gente vai chamar de estiramento.
E a classificação do estiramento, ou seja, a gravidade, está relacionado, né, à amplitude da lesão dessas fibras. Quando você tem um estiramento grau 1, o que você vai ter são microlesões e apenas um edema no local, ok? Quando você tem um estiramento grau 2, agora você já tem uma ruptura parcial, ou seja, há uma rotura, há uma quantidade de fibras que se romperam, só que não foi um rompimento total. Já o grau 3, esse sim, é um grau muito grave e ele indica o rompimento total do estiramento, ou melhor, do ligamento. Um rompimento grau 3, o tratamento é cirúrgico. Agora a gente precisa voltar na nota do Flamengo, porque isso aqui está diretamente relacionado à nota do Flamengo. Lembra que eu pedi a você para guardar a informação? Então guarda, grau 1, edema no local, microlesões, uma gravidade menor. Tempo de recuperação. Bom, o tempo de recuperação ele vai depender da extensão e da quantidade de ligamentos que foram lesionados. Lembre-se, foi um ligamento do joelho, um ou mais, e um ligamento do tornozelo, um ou mais. Então, a gente não tem como prever a recuperação, porque a gente ainda não sabe. A nota do Flamengo ela não indica a quantidade de ligamentos, ela só indica que houve estiramento no joelho e estiramento no tornozelo. Mas, normalmente, o estiramento grau 1, você vai ter ali 15 a 20 dias de recuperação, ok? E tratamento através de medicamento, através de fisioterapia, através de uma reabilitação daquela articulação. O estiramento grau 2, aí é um estiramento maior, uma ruptura maior do tecido. A recuperação ela é maior também, ela vai levar mais tempo. A gente não tem como precisar o tempo, porque, como eu falei, a nota do Flamengo não indica a quantidade de ligamentos que foram lesionados. Então, não dá para prever, ok? Mas também é uma recuperação a partir de fisioterapia, uma recuperação a partir de medicamentos, gelo no local, mobilização do local e, a partir daí, uma reabilitação daquela articulação. Já a ruptura grau 3, ou seja, uma lesão grave, grau 3, aí é o tratamento cirúrgico e é o que aconteceu com o joelho direito do Bruno Henrique. Então, nesse joelho esquerdo e nesse tornozelo esquerdo não foi grau 3. Como a gente sabe? Aí, como eu disse, a gente vai voltar na nota do Flamengo, porque aqui ela indica que o tratamento é com fisioterapia, ou seja, é uma boa notícia. Não houve ruptura, grau 3, não houve lesão grande, grau 3, não houve uma lesão que é necessário passar por uma intervenção cirúrgica. Então, de tudo que aconteceu, essa notícia acaba sendo um bom prognóstico, porque em breve o Bruno Henrique estará de volta ao time titular do Flamengo, ou ajudando o Flamengo a conquistar novas vitórias, beleza? Então, a notícia ela tem dois aspectos. Um é um aspecto positivo, que é não ter sido uma lesão muito grave, e o aspecto negativo é que, infelizmente, o Bruno Henrique voltou a se lesionar. A gente precisa levantar a questão: será que o fato de ter acontecido no gramado sintético foi o causador? Olha, não dá para a gente cravar isso, ok? Muita gente fala que o gramado sintético é um gramado altamente lesivo, mas não tem como a gente cravar. A gente observa pela imagem que ele prende a ponta da chuteira, da perna esquerda, do pé esquerdo, no gramado. Se hipoteticamente fosse um gramado natural, talvez essa ponta do pé não estaria presa, né? Você poderia tirar ali um tufo de grama e aí ele não ficaria com essa base presa, e aí poderia ser que
não houvesse essa rotação de tornozelo e joelho. Mas isso é uma suposição, a gente não tem como cravar. As dinâmicas das lesões, elas são multifatoriais. Só para você ter uma ideia, o Bruno Henrique teve uma lesão muito mais grave no joelho direito e o gramado era um gramado natural. Então, se a gente vai falar que a culpa foi do gramado sintético, eu também tenho que falar que o gramado natural lesiona tanto quanto. Então, a gente não tem como cravar. É claro que um gramado natural em boas condições, ele apresenta um prognóstico melhor. Mas se você tem um gramado natural numa condição ruim e um gramado sintético, você não dá para cravar que uma lesão é originária a partir do gramado. Um gramado natural em más condições aumenta as chances de lesão. Um gramado sintético em boas condições aumenta as chances de lesão? Olha, a gente não tem estudos que mostrem isso. A gente sabe que o gramado sintético, por ele ser um piso mais rígido, por a bola correr mais, por o jogo ser mais intenso, você tem uma sobrecarga muscular maior. Mas a gente não sabe, ou até onde eu saiba, a gente não tem estudos que comprovem cientificamente que esse tipo de piso, esse tipo de terreno, aumenta o número de lesões por entorse ou lesões que estão relacionadas ao atrito ou à quantidade de resistência desse tipo de terreno, desse tipo de tecido, beleza? Então, isso que eu queria falar com você no vídeo de hoje. A gente deseja que o Bruno Henrique tenha uma pronta recuperação, que ele volte o mais rápido possível para o time do Flamengo. Valeu? Forte abraço para você. Não se esquece, chegou até aqui, gostou do vídeo? Aperta aí o botão do like, isso vai ajudar bastante o crescimento aqui do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!